Olá pessoal, hoje nós começamos a falar da parte da termodinâmica, né? É o que nós vemos logo depois do estudo dos gases, e a termodinâmica ela vai um pouco além. Assim como no primeiro ano a gente começa a trabalhar com cinemática e depois começamos com a parte da dinâmica, com as leis de Newton, é quando nós vamos além da cinemática, né? Tudo que nós estudamos anteriormente servirá de base para o que nós vamos estudar agora. Então, a base, o qual nós estamos falando, é o estudo dos gases e a parte da calorimetria, estudados anteriormente pela gente. E agora nós vamos um pouco além disso, né? Vamos começar a ter novos pontos de vistas quando começamos a trabalhar a parte da termodinâmica. De maneira bem simples, né? O que é a termodinâmica? Eu coloquei no caderno de vocês que a termodinâmica é o estudo dos fenômenos sofridos por um gás que pode estar realizando ou pode estar sofrendo o trabalho. Para eu ser um pouco mais simples dentro dessa caracterização, a termodinâmica ela é a relação não só do calor como energia, mas de que forma essa energia é gasta. Ela trabalha com o conceito de calor, é claro, mas quais são as consequências para as transformações que esse calor pode estar proporcionando. Então, a termodinâmica ela é basicamente essa relação entre a energia térmica, entre o trabalho realizado, entre outras formas de energia e até mesmo pelo trabalho sofrido, né? A gente vai trabalhar muito esse conceito do gás que está realizando o trabalho para o gás que está sofrendo o trabalho. E aí, essa aula traz para a gente duas lembranças importantes, né? O próprio conceito de trabalho que nós vimos lá no primeiro ano, né? Onde trabalho é uma forma que eu tenho de gastar energia e a equação genérica do trabalho é dado pelo produto da força pelo deslocamento. Quando nós trabalhamos, né, no Sistema Internacional de Unidade, como o trabalho é gasto de energia, ele tem que ser calculado em joules. Esse é o Sistema Internacional de Unidade para trabalho, para qualquer forma de energia, mas para que o trabalho esteja em joule, toda e qualquer grandeza que estiver diretamente relacionada ao trabalho tem que estar também no Sistema Internacional de Unidades. Então, por exemplo, se o trabalho utilizar a equação genérica força pelo deslocamento, eu preciso que a força esteja em newtons e eu preciso que esse deslocamento esteja em metros. Então, primeira lembrança que eu preciso para entender a parte da termodinâmica é o trabalho, e essa lembrança vem lá do primeiro ano. E minha segunda lembrança ela é bem mais recente, quando nós trabalhamos o estudo dos gases. E quando nós trabalhamos o estudo dos gases, eu comecei falando para vocês das variáveis do estado. E que variáveis eram essas? Pressão, volume e temperatura. E o que isso representa para a gente? Se eu vou falar de um gás e suas transformações, eu preciso conhecer pelo menos essas três grandezas aqui. São as grandezas fundamentais para definir o estado de um gás: pressão, volume e temperatura. E dentro dessa concepção, nós trabalhamos basicamente com duas equações. A equação de Clapeyron, que ela analisa o estado único do gás. Como assim o estado único? Esse gás não está necessariamente sofrendo uma transformação, então ele apresenta para a gente uma pressão, um volume, uma certa quantidade de moléculas e uma temperatura apenas. Isso daqui define o estado único do gás. Mas isso não significa que o gás vai estar sempre apresentando apenas um valor de pressão, volume, temperatura e até mesmo quantidade, o número de mols. Ele pode passar por uma transformação onde essas grandezas, em sua totalidade ou parte dela, sofrerão algum acréscimo ou alguma redução. Então, eu trabalho com a transformação gasosa, e essa transformação gasosa é dada pela equação geral dos gases, que é qual? Pressão, volume, número de mols e temperatura no seu estado inicial devem ser igual a pressão, volume, número de mols e temperatura no seu estado final. Para eu entender, né, essa relação de calor com energia, com trabalho, a gente vai colocar aqui um exemplo bem simples. Eu tenho aqui um certo recipiente e dentro desse recipiente eu tenho duas quantidades de um gás A e um gás B.
E esses gases, eles estão separados através de um êmbolo. O que é o êmbolo? O êmbolo é aquela, por exemplo, borrachinha preta que você encontra no cilindro de uma seringa. Aquela borrachinha preta, ela está ali para proteger o que está dentro da seringa para o que está do lado externo da seringa. Então, por exemplo, quando eu tenho ali um líquido no cilindro da minha seringa, essa borrachinha preta, ela não permite, né, que o meio externo entre em contato com esse líquido no interior da seringa. Mas esse êmbolo, essa borrachinha, ela pode se deslocar ao longo do cilindro da seringa. E aqui essa minha borrachinha, ela pode se deslocar ao longo desse recipiente. Então eu tenho aqui o meu gás A, o meu gás B separados por um êmbolo, e eu afirmo a vocês que num estado inicial esse êmbolo está em equilíbrio. E que características vai determinar que gás A e gás B estão em equilíbrio? Que a pressão exercida pelo gás A nas paredes desse êmbolo seja igual à pressão exercida pelo gás B também na parede do mesmo êmbolo. Se a pressão que o A faz sobre o êmbolo é igual à pressão que o gás B faz pelo êmbolo, então eu entendo que esse êmbolo aqui ele se encontra em equilíbrio. Mas aí, obviamente, eu quero analisar, né, o que o calor pode fazer quando um gás está recebendo ou cedendo esse calor. Então, eu vou pegar uma certa quantidade de calor e vou ceder para o gás A. Inicialmente, ele estava aqui em equilíbrio com o gás B, mas o gás A vai começar a receber calor, que pode ser, por exemplo, através da chama do fogo. E quando o gás A começar a receber calor, o que vai acontecer, né, com as moléculas de gás que constituem essa massa do gás A? Se elas recebem calor, calor é uma forma de energia, o calor vai fazer o que com o grau de agitação dessas moléculas? Vai aumentar. Porque se o gás A está recebendo calor, a temperatura dele aumenta. E temperatura é isso, o grau de agitação das moléculas. Se as moléculas começam a se agitar mais do que estavam se agitando antes, elas vão começar a exercer uma pressão maior sobre esse êmbolo. E é aí que eu vou observar que conforme o A ganhou energia e a agitação molecular aumentou, ele vai acabar pegando esse êmbolo e vai fazer o que com ele? Vai deslocar o êmbolo. O que o gás A vai fazer com o êmbolo? Vai gerar um deslocamento. E é aí que entra, né, o que nós já vimos lá no primeiro ano. Se uma força foi capaz de produzir deslocamento a um sistema ou a uma partícula, nós entendemos que essa força realizou o trabalho. Nesse caso aqui, eu entendo que se o gás A recebeu calor, energia sob forma de calor, e com esse calor a agitação aumentou, e o aumento da agitação causou um aumento na pressão e fez com que o êmbolo se deslocasse, então eu entendo que devido ao deslocamento do êmbolo, o gás A realizou o trabalho. E isso nós vimos de maneira bem clara. O A realiza trabalho porque com a energia térmica que ele ganhou, ele sofreu uma expansão. Ó. O gás realiza trabalho porque esse gás sofreu uma expansão. E o que é sofrer uma expansão? O volume final é maior que o volume inicial. Houve um aumento de volume do gás A. E como é que eu vou fazer para calcular o trabalho realizado pelo gás se a equação do trabalho não me traz uma variável do estado? Qual é a equação do trabalho? O trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Mas se eu estou falando de um gás, eu preciso recorrer às variáveis do estado. E que variáveis são essas? Pressão, volume e temperatura. Então eu preciso de uma certa forma mexer nessa equação aqui de forma que ela retrate o trabalho realizado pelo gás A, mas através das variáveis que definem o gás A. E qual é a minha primeira análise, a minha primeira transformação? Nós temos lá também do primeiro ano que a pressão é a razão entre a força e a área.
Pressão é a razão entre a força e a área. E pressão, né? Por que eu estou puxando esta equação? Porque pressão é uma variável do estado quando eu estou falando do gás. E o meu intuito aqui agora é colocar alguma ou algumas variáveis do estado aqui. E quem é que vai fazer essa ponte para gente? Quem vai fazer essa ponte é a força. É a grandeza que eu tenho em comum nas duas equações. Então, eu vou isolar a força. Força pode ser escrita como o quê? Produto da pressão pela área. Vamos tomar cuidado para não fazer confusão. Esse P aqui é de pressão e não de força-peso. Pressão é a razão entre a força e a área. Então, a força é o produto da pressão pela área. E nós vamos substituir lá na equação do trabalho. Então, vamos reescrever a nossa equação. Nós não estamos alterando a equação de forma arbitrária. Nós estamos alterando, respeitando a relação entre as grandezas. Então, eu já vou ter aqui que o trabalho é, no lugar de força, eu coloco o quê? Pressão vezes área vezes deslocamento. Então, eu já consegui aqui colocar uma variável do estado, que é quem? A pressão. Agora, eu quero a atenção de vocês para esse produto aqui. Aqui eu tenho um produto de área por ΔS, né? Área versus deslocamento. E aí eu posso fazer uma análise aqui dimensional. Vamos fazer essa análise dimensional. Área vezes ΔS. Sistema Internacional de Unidades, área tem que ser calculada em quê? Metro quadrado vezes. O deslocamento tem que ser calculado em quê? Em metros. Então, isso significa que o produto A ΔS é o produto metro quadrado por metro, e isso dá o quê? Metro cúbico. E metro cúbico não é uma unidade qualquer. Metro cúbico é a unidade de quê? Volume. Todo e qualquer volume, estou mexendo aqui, né, com 3 dimensões, todo e qualquer volume tem que ser calculado em metro cúbico. Então, isso significa que se eu estou fazendo o produto A ΔS e dimensionalmente o produto A ΔS vai ser representado em metro cúbico, então isso significa que o produto A ΔS representa uma variação, não posso ignorar esse delta aqui, representa uma variação de quê? Representa uma variação de volume. Então, no lugar de A ΔS, eu posso colocar ΔV. Então, como é que vai ficar a nossa equação? O trabalho realizado por um gás é dado pelo produto da pressão pela variação de volume. Eu já posso parar por aqui, porque eu consegui colocar não só uma, como 2 grandezas que representam o gás. Quais são as variáveis do estado? Pressão, volume e temperatura. E eu consegui colocar na minha equação tanto pressão quanto volume. Então, eu consegui adaptar a equação para a realidade do gás. Então, o gás A, ele realizou o trabalho. E como é que eu faço para calcular o trabalho realizado pelo gás? É o produto da pressão pela variação do volume. Mas nessa mesma concepção, eu consigo entender o seguinte: o gás A, ele realizou o trabalho porque ele sofreu uma expansão. Mas, ao mesmo tempo que o gás A sofreu uma expansão, né, teve o seu volume aumentado, o que aconteceu com o espaço do volume B, o espaço do gás ocupado pelo B? O que aconteceu com o volume do gás B? O volume do gás B diminuiu. Então, eu tenho também uma concepção para o B. O B sofreu uma compressão. Enquanto o gás A sofreu uma expansão, o gás B sofreu uma compressão. O que é sofrer uma compressão? O seu volume final é menor que seu volume inicial. Ao invés do volume aumentar, o volume diminuiu. Enquanto o gás A está realizando o trabalho, então isso significa que o gás B está o quê? Sofrendo o trabalho. Nesse caso aqui, ao mesmo tempo que o gás A realiza porque sofreu uma expansão, o gás B sofre o trabalho porque sofreu uma compressão. E com isso a gente já pode tirar uma conclusão. Qual é a nossa conclusão? Vamos lá.
quando o gás sofre uma expansão, isso significa que ele está realizando o trabalho. Então, devido a isso, seu volume final é maior que seu volume inicial, ele expandiu. Então, o trabalho realizado por esse gás terá sinal positivo. Mas quando o meu gás sofre uma compressão, então eu vou entender que ele não realiza o trabalho, esse gás sofre o trabalho. O gás A realizou o trabalho sobre o gás B. Quando ele sofre, quando ele comprime, o volume dele diminui, então, devido a isso, o trabalho realizado por quem sofre uma compressão é negativo. Então, necessariamente um gás que esteja sofrendo ou realizando o trabalho, o volume dele tem que sofrer uma alteração. Seja aumentando, trabalho positivo, é o gás quem realiza o trabalho, ou seja, o volume diminuindo, o trabalho é negativo, ou seja, ele está sofrendo o trabalho. Tem alguém realizando o trabalho sobre ele.